Estou ao vivo para conversar com você, mulher. Ah, não é mulher? Então pega essa live, já manda para suas amigas, já manda para seus colegas de trabalho, para sua vizinha, avisa toda a mulherada que a gente está online para falar especialmente com as mães, para falar especialmente com você que tem filho, que tem sobrinho, que cuida de uma casa, que está sobrecarregada, que está querendo entender melhor o que se passa no seu coração, no seu sentimento, o que você sente como mulher, como você se sente afetada com a maternidade, como isso te move e quais são os sentimentos que isso te causa. Então vai mandando aí para as mulheres que você conhece, principalmente aquelas que têm filhos, principalmente as mulheres que estão sobrecarregadas, principalmente as mulheres que estão na busca de reconexão com a sua identidade, né? Porque quando a gente é mãe, a gente perde um pouco a conexão da identidade mulher e a gente passa a ser apenas mãe. A gente passa a ser a mãe do fulano e a gente passa a escutar algumas frases clássicas. Por exemplo, cadê a mãe dessa criança? Essa criança não tem mãe, não? É engraçado que a gente não escuta, cadê o pai dessa criança? Esse cara não tem pai, não? Essa menina não tem pai, não? Né? E o Dia dos Pais acabou de passar e ainda existe muitos dilemas, muitos enfrentamentos da mulher nesse sentido. Então é disso que eu vou falar hoje contigo. Então se você tiver pergunta, pode mandar. Se você quiser dividir comigo, pode dividir tudo que você quiser, porque eu tô aqui pra gente conversar. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: quem é o maior crítico que você enfrenta, né? Nessa vida nós temos vários críticos, várias pessoas que vêm criticando nossa conduta, criticando nossa forma de falar, de agir, muitas vezes de educar os nossos filhos, né? Qual é o maior crítico que você enfrenta? E eu vou te dizer, o maior crítico que você enfrenta é você mesmo. É isso mesmo. O maior crítico que você enfrenta é você mesma. Você tá aí se criticando porque não fez a unha, tá aí se criticando porque não fez o cabelo, tá aí se criticando porque não está com uma pele desejável, porque não está com sono em dia, porque não treina como as outras, porque não consegue prover como as outras, educar como as outras, dar atenção como as outras, né? Tá aí se criticando, não tá? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E também nasce o maior amor do mundo. E como conviver com essas culpas e com o maior amor do mundo? Como ser mulher ainda sendo mãe? Como se olhar, se priorizar, se autovalorizar diante da maternidade, que é um negócio tão difícil de fazer? E por que eu tenho tanta dificuldade de fazer essa reconexão? Porque a mulher é um bicho centralizador. O que significa isso? Que ela quer ter controle. Ela não quer abrir mão do controle, né? A mulher controla muitas vezes o que o marido vai vestir, muitas vezes o que o filho vai fazer, o que ele vai comer, com quem ele vai estar, que horas ele vai chegar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? Tem até algumas figurinhas, algumas coisas assim na internet que rolam. Vou perguntar para minha mulher se eu quero, né? Então ela controla o marido. Esse controle é uma coisa natural para a mulher. Ela não faz forçado, né? E ela faz isso com os filhos também. Só que existe também um alto grau de autoexigência, um alto grau de inobservância e um baixo grau de autovalidação. Enquanto que eu valido a grama do vizinho, por exemplo. Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque é mais verde a grama que a gente rega mais, né? Então, a grama que vai ser mais verde vai ser a que a gente rega mais. O que isso significa? É que tudo que a gente foca expande. Então, se a gente foca que nós não estamos fazendo a unha, isso cresce. Se a gente foca que nós não temos tempo de estar com nossos filhos, isso cresce.
ou que nós estamos negligenciando a barriguinha, a dieta, a gente não se reconcilia com nós mesmas, né? E a gente escuta críticas de outras mulheres, ou críticas diretas, ou críticas veladas. Eu já tive a infelicidade de ouvir várias críticas. É natural a gente ouvir críticas, né, que são dadas de mulheres para outras mulheres, sobre outras mulheres. Crítica construtiva. Nenhuma crítica é construtiva. Crítica não constrói nada. A observação com uma sugestão é construtiva. A crítica não é construtiva, nunca é construtiva, né? O que a gente vê são mulheres criticando muitas vezes outras mulheres na conduta de mãe. Quando alguém fala do filho, o meu filho, isso, aquilo, a primeira coisa que acontece é a outra mãe cortar e dizer, o meu também. O meu estuda inglês, o meu também estuda inglês. O meu faz patinação, o meu também faz patinação. O meu filho faz natação, o meu filho também faz natação. Nós não ouvimos o que o outro está falando. Por quê? Porque nós estamos em estado de competição. Eu preciso do reconhecimento alheio para o que eu faço dentro da minha casa seja válido. Para a conduta que eu tenho como mãe dentro da minha casa seja validada, eu preciso de reconhecimento social. Então, na busca desse reconhecimento social, eu tenho atitudes dentro de casa que eu não teria, que não estão dentro dos meus valores, que não permeiam os meus valores, né? Então, é muito importante que a gente pense o seguinte, quando a gente fala de reconhecimento externo, reconhecimento social, eu tenho que entender que eu não posso ser controlado pelo reconhecimento social. Eu tenho que entender até onde esse reconhecimento social está balizando as minhas condutas de mãe, ou até onde que eu não estou replicando práticas da minha mãe, da minha avó, da minha sogra, das mulheres que me rodearam na infância ou na adolescência, ou mesmo no puerpério, e que trouxeram toda a minha dinâmica como mãe à tona, né? Até que ponto eu não estou sendo uma mãe de uma determinada forma apenas para ter validação social, apenas para não ter que lidar com a vergonha de ser diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando o avião está caindo, a máscara é em você primeiro, não é na criança. E por quê? Porque você precisa estar vivo para que a criança sobreviva. Você precisa estar vivo para ajudar a criança naquele momento difícil. E como é que você faz isso de uma maneira dentro da sua rotina? Comendo bem, dormindo bem, cuidando da sua saúde, indo treinar, lendo os bons livros, frequentando bons cursos, sendo um bom parâmetro para o seu filho. Não é o parâmetro da vizinha, não é o parâmetro daquela menina que você viu no Instagram dando aulas de como ser uma excelente mãe. Será que ela conhece seu filho, sua filha? Será que ela saberia lidar com as questões particulares do seu filho? Mas a opinião dela acaba, ou do marido dela, ou da mãe dela, das pessoas da sociedade, acaba fazendo eu sentindo vergonha. E eu acreditar que eu sou uma mãe defeituosa, e eu acreditar que eu sou indigna. Porque o que é a vergonha? A vergonha, ela é eu acreditar que eu sou indigna de amor, indigna de afeto, indigna de respeito. É por isso que a gente sente vergonha, né? Então, o que faz eu me envergonhar como mãe é exatamente isso. Inclusive, eu estava lendo um livro e eu separei um trecho aqui para ler para ti. Olha só. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algum ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos nos relacionamentos com outras pessoas. Vergonha é um sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos, portanto indignos de amor e aceitação. E aí existem 12 categorias, categorizaram em pesquisa, 12 categorias de vergonha que aparecem nas pesquisas, tá? Num ranking.
Aparência e imagem corporal. Eu ter vergonha do meu corpo, vergonha do shape, da minha altura, da cor da minha pele, do meu cabelo, do que me pareço, né? Vergonha de dinheiro e trabalho, de não ter, de não ser uma profissão reconhecida ou de não ter profissão. Maternidade e paternidade. Família, vergonha da minha família. Criação de filhos, ó, tá no ranking. Saúde mental e física. Eu tenho vergonha de não ter saúde mental, tenho vergonha de não ter saúde física. Vícios, vergonha dos meus vícios, beber, fumar, usar drogas, seja lá quais outros vícios, que tem vários outros aqui. Sexo, velhice, religião, traumas, estigmas e rótulos. Vergonha dos rótulos que os outros vão me colocar. Isso é uma pesquisa, isso é uma coisa séria. E quando a gente fala de vergonha, eu vou mais pra frente, porque eu tava lendo isso aqui, e o nome desse livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma fera nas pesquisas. É uma mulher que tem TED Talks, que super recomendo pra você. Mas a mulher, na Teia da Vergonha, foi pedido que as mulheres compartilhassem suas definições de vergonha. E olha como as mulheres definiram a vergonha. Quando pedi às mulheres compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que eu ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta quanto partes deficientes que eu quero esconder, de repente a barriguinha, alguma coisa assim. Por mais coisas que eu conquiste, ou por mais progresso que alcance, o lugar onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle, mas está tudo um caos. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com os meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. E aí eu queria ler um trecho desse livro que continua falando de vergonha e diz o seguinte: depois de todo esse despertar da consciência, ainda temos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilho de vergonha, para as mulheres a maternidade está em segundo lugar. Ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo as que são casadas e têm apenas um filho, são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: como é que ficam seus filhos? E se a mulher não trabalha, a pergunta muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente. A maior dificuldade para as mulheres é que todos esperam que nós sejamos perfeitas e não nos permitindo nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. E aí, espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, a governanta da casa e que as nossas famílias pareçam encantadoras. Porque, na verdade, o que foi ensinado para a mulher é um culto à beleza. Mas isso é assustador. Parecer perfeita. A mulher, ela tem vergonha por pesquisa. Pesquisas comprovam que as mulheres querem parecer perfeitas. Você pode acreditar numa coisa dessa? Que ainda, em 2024, as mulheres estão buscando a perfeição? Dá para acreditar que essa vergonha, esse medo de ser julgada, esse medo de ser, de repente, crucificada até por outras mulheres e outras mães, está fazendo com que as mulheres se recolham e por mais coisas que elas conquistem, elas tenham dificuldade.
de dividir, de repente, a conquista com outra mulher. Por quê? Porque até a conquista dela vai fazer ela ser julgada. Porque ela tá querendo demais. Ela tá querendo ser tudo, né? E ela não deveria ser tudo, ela deveria ser apenas bela, uma boa mãe, uma boa matriarca, uma boa esposa, de repente, né? Ou uma boa funcionária que não quis ser mãe, né? E eu já vi tanta gente elogiando, eu já vi algumas coisas assim, a gente conversa com as pessoas na rua, e eu sou uma pessoa que eu converso com as pessoas na rua. E, fulano de tal, ela é ótima, competente, trabalha em um lugar tal, fala tantas línguas, e faz isso, faz aquilo, mas ela não quis ser mãe. Isso é falado com pesar, né? E para as mulheres refletirem um pouco. Fulano de tal, depois de ter filho, ficou acabada. Cara, você parir uma criança e você esperar que o seu corpo seja igual ao que ele era, é no mínimo um devaneio, né? É claro que ele não vai ser hormonalmente igual, é claro que ele não vai ser fisicamente igual, não vai se parecer igual, né? E tá tudo bem, mas normalmente essas críticas, elas vêm das próprias mulheres. E a pessoa que me sugeriu esse tema para essa live, ela é mãe e ela trabalha também fora, né? E ela é mãe de 2 crianças e uma das crianças é especial. Então, além de tudo, nós temos as mães que são as mães atípicas, ou seja, as mães de crianças especiais, as mães de crianças que requerem cuidados especiais, atenção especial, mais tempo. E quando você, e quando você tem as suas demandas como mulher, as suas demandas como, de repente, esposa, as suas demandas como funcionária, as suas demandas de saúde, as suas demandas, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, e ainda é mãe, quando você realiza algum desses projetos, seja ele pequeno ou grande, cuidar da saúde, beber mais água ou dormir 1h30 a mais por dia, você se sente uma mãe negligente. Você sente que está negligenciando os seus filhos. Ou como o texto diz, embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, ainda esperam que seja feito. E você vai esperando isso de você. Você vai vivendo com uma ousadia limitada. Você não ousa ser uma mulher que se veste bem, que vai a lugares, bebe o drink com uma amiga, sai para se divertir, porque você se sente culpada que seu filho de repente está com o pai ou está em casa. Recentemente eu fiz uma festa de aniversário e eu ouvi isso de uma das minhas amigas. Eu não vou na sua festa porque a minha filha tem um evento XPTO. Cada família tem uma configuração. Mas a minha observação para ela foi: e você? Você também tem um evento. E seu marido está em casa. Você não vai no seu evento por quê? Então a gente se acostuma a se dar valor, e isso acontece muito, muito com as mães que não trabalham, tá? E então fica meu recado especial aqui para as mães que não trabalham, ou seja, que são mães em tempo integral. Não há nada de errado com você não trabalhar. Mas cuidado para você não confundir as conquistas da sua filha, do seu filho, com as suas conquistas. O que ele conquistou, o que ela conquistou, é dele, é dela, não é seu. As suas conquistas precisam ser suas, e para isso a sua vida precisa acontecer enquanto você materna. Porque senão você vai colocar a sua vida numa caixinha e você vai viver em função dos seus filhos, não só o seu orçamento, não só o seu tempo, mas especialmente a sua valorização, a tua autoestima, a tua autovalidação, você vai colocar em cima dos seus filhos. Isso se transforma em pressão emocional.
Pressão para ser o melhor da sala, pressão para ter as melhores notas, pressão para ter o melhor desempenho. E a gente não percebe que a gente faz isso. Por quê? Nós, mães, fazemos isso com a melhor das intenções. Mas ao passo que eu não vivo minha vida, ao passo que eu não tenho meu lazer na ausência do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, que eu não tenho os meus sonhos de mulher, não de mãe, né? Porque eu como mãe, eu sou uma coisa. Eu como mulher, eu sou outra coisa. São papéis diferentes. Quando você senta na frente do computador, seu papel ali, de repente, é funcionária, né? Quando você está na cozinha, cozinhando, seu papel é cozinheira, mãe, né? Quando está ensinando seu filho a lição, seu papel é mãe, cuidando, seu papel é mãe. Aí seu esposo chega em casa, seu papel ali é uma parceira. Então os seus papéis, eles vão variando conforme você vai experienciando as diversas facetas que você tem como mulher. E como que eu encontro essa mulher perdida dentro desse maternar em 100%? Porque tudo que eu foco expande. Se eu foco demais no meu filho e ele está com problema, o problema passa a ser meu. Eu acabo tirando a divisão, minha vida, a vida do meu filho, se torna uma coisa fundida, ou seja, uma coisa só. E aí quando ele tem um problema, eu não estou 100% bem, porque eu também tenho um problema. Eu também sinto que eu tenho um problema, né? Então, viver com ousadia requer que a gente tenha autovalorização. E autovalorização, ela passa por eu entender quem eu sou, eu entender que meu filho e minha filha não existiriam sem mim e que eu preciso continuar existindo. E quais são as coisas que eu preciso fazer para continuar existindo? Quais são as atitudes que eu preciso ter para continuar sendo uma boa pessoa, uma boa amiga, uma boa filha, uma boa funcionária, uma boa mãe, que não sejam só da maternidade, né? Ao passo que quando eu tô 100% mãe, especialmente quando as crianças são pequenas, é muito difícil, até hormonalmente falando, a gente fazer essa divisão, porque o filho chora e sai leite do nosso peito. Né? A gente tem reações químicas, hormonais de vínculo, perdão, de ocitocina. A ocitocina manda na gente. Quando a gente pega o nosso filho, quando ele nasce, a gente está inundado de ocitocina. E aquilo cria um vínculo que a gente tem um pouco de dificuldade de saber onde a gente acaba e onde o filho começa. Quando o filho começa a andar, quando o filho começa a falar, ir para a escolinha, ter outras diversões e outras atenções, e principalmente se relacionar com outras pessoas, a gente começa a entender que o nosso filho tem a vida dele. É isso aí. E nós temos a nossa. E a nossa está escondida atrás daquela carapaça de mãe. E a nossa está escondida atrás daquela mulher cansada, sobrecarregada, que não se arruma mais, que não lava mais o cabelo, que não faz mais a unha, que come qualquer coisa na hora que dá, que come o resto da comida do filho. Como você acha que você vai ter autoestima se você está comendo o que sobra da comida do seu filho? De verdade. Se você faz 2, 3 menus para ele almoçar porque ele não come a carne do jeito XPTO. Você faz 3 menus para você? Porque se você fizer para você, faça quantos quiser. Se você estiver fazendo para o seu filho e você também fizer por você, faça quantos quiser. Mas ao passo que você estiver fazendo para o seu filho uma demanda muito over, muito acima do que você faz para ti, você vai ter um viciado emocional. E não existe um viciado emocional sem outro viciado emocional. Não existe. A gente vicia, né? E é tão importante
olha só, tá até falando aqui, ó, Berta, o primeiro ano foi realmente dedicação total, nesse segundo fui caminhando só novamente. E é tão difícil, né, Berta, a gente caminhar só, é tão difícil a gente dar um passo para trás, ou 3, 4 passos para trás, e dizer, peraí, cadê eu? O que eu gosto de vestir? Eu vou sair, vou colocar a mesma roupa? Não, eu vou, né, o que eu quero comer? Com quem eu quero estar? Porque eu vou estar saindo da dedicação total a um ser totalmente dependente para me restabelecer como mulher, para me reencontrar como mulher, para eu reconhecer internamente quem eu sou, porque esse externo, essa opinião alheia, ela só me controla se eu não tiver com o interno resolvido, se eu não tiver bem no interno. Isso é muito importante, que as mulheres entendam. Então, se você tem amigas que têm filhos, manda essa live para elas, que as mulheres entendam que todo o reflexo da autoestima do filho é o que ele vê você fazer na sua vida. O que ele vê. A minha filha, ela via eu treinando e ela me imitava. E ela queria estar treinando comigo. E ela queria pegar um pezinho e eu ensinava ela e ela queria fazer. Por quê? Porque children see, children do. As crianças veem, as crianças repetem. Tudo que a gente faz. Se a gente se trata de qualquer jeito, se a gente não se cuida, se a gente só olha para filho, ele vai falar, cara, beleza, manda mais, porque ele é teu filho. Ele está sendo abastecido com uma atenção que está sendo, para você, uma prova de amor, mas para ele está criando um hábito neural. É plástico, nosso cérebro é plástico, está criando mais conexões neurais, né? Então, a gente precisa entender que o sistema límbico, ou seja, o córtex pré-frontal de uma criança, ele é muito menos desenvolvido do que um adulto. Por isso que a criança faz birra, por isso que a criança se joga no chão, por isso que a criança faz a gente passar vergonha. E aí, em nome dela não passar vergonha, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. Eu tenho uma história icônica minha, que eu estava num shopping com uma colega, na verdade uma amiga, e com os filhos dela. Minha filha, eu tenho uma filha também, com os filhos dela, né? Isso faz muitos anos. E o filho dela estava na fase da chupetinha, pequenininho, tal, chupetinha, fraldinha de mão. E ela disse assim, eu vou ali olhar uma coisinha aqui naquela loja, fica com ele pra mim aqui 5 minutos, porque se ele for ele bagunça tudo. Eu disse, tá bom, sem problema. E ela me deixou lá com ele 5 minutinhos, enfim. Quando ele viu que ela não estava, ele foi andando no meio do caminho, ficou muito bravo e sentou no chão, bravo, gritando, e pegou a chupeta, tirou da boca, jogou a chupeta para um lado e jogou o paninho para o outro e ficou muito, muito bravo, né? E eu fui até ele e eu falei assim, vai pegar a sua chupeta e seu paninho que a sua mãe já tá voltando, ela não vai gostar de ver isso? Imagina, você no meio do shopping, um mocinho tão bonitinho, né? Daqui a pouco vem ela, igual um furacão. Desesperada, correu atrás do paninho, pegou o paninho, correu atrás da chupeta, pegou a chupeta, pegou ele, tirou ele do chão, olhou muito brava pra mim, disse assim, se fosse pra cuidar assim, eu tava cuidando, né? E o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer com essa história que o fato dele não ter ido na loja com ela já denota a falta de limites que essa criança tem. E muito provavelmente, dentro de casa, essa é uma super mãe, essa é uma só mãe, essa é uma pessoa que não olha para si, que olha muito para o filho. E como ela olha muito para ele se sente no direito, ele é bem pequenininho na época, né? De fazer certas coisas porque ele não encontra enfrentamento, né? Então, às vezes, essa questão da gente minar nossa autoestima como mulher, como indivíduo, em nome da maternidade, faz com que a gente tenha condutas amorosas, sim, cheias de boa intenção, claro, mas ruins para os nossos filhos. Por quê? Porque ele ficou bravo comigo ali. Ele não gostou, tipo assim, não gosto dessa tia, né? Por que eu pedi para ele? Resolve o problema que você criou, não joga, vamos buscar. E ela brava porque eu tava pedindo para ele buscar, percebe?
Então, esse excesso de proteção que a gente faz nossos filhos sentirem nem sempre é bom. Nem sempre é bom, porque eles estão, por exemplo, esse bebê, esse menino, né? Ele estava numa época, numa fase da vida onde o sistema límbico dele totalmente subdesenvolvido. É natural que ele faça isso, mas é uma oportunidade de educar. Não é para reagir e endossar o sistema límbico dele. Não, é uma oportunidade de educar. Aí é a oportunidade de dizer, não, você não joga chupeta, ó, você não faz assim, você não fica aqui no meio do shopping e tal, né? E ela não gostou. E aí entra uma coisa muito interessante, muito significativa, que é o seguinte: quem que foi que ela pediu para cuidar da criança? Ela pediu para ela cuidar da criança ou ela pediu para eu cuidar? Porque a partir do momento que ela pediu para o indivíduo que tem identidade, não é personalidade, não, esse negócio de personalidade forte, esquece, que se identifica, sabe quem é, sabe o que quer, sabe como conduz as coisas para cuidar do filho dela, quem está cuidando não é mais ela. Quem está cuidando é uma segunda pessoa com os valores e condutas de uma segunda pessoa, de um segundo núcleo, né? E o que é muito interessante para nós mulheres olharmos é como que as outras mulheres estão se cuidando, mas não no sentido daquela comparação, não no sentido de nunca se sentir o bastante, mas dizer assim, cara, tem mulher que é mãe e vai treinar, eu sou uma. Tem mulher que é mãe e lê um livro, eu sou uma. Tem mulher que é mãe e faz a lição de casa com o filho, eu sou uma. Nossa, mas você é uma super mãe? Não, eu faço o meu melhor. O melhor que eu posso. Tem dia que eu não tô afim. Tem dia que eu digo, não, hoje não, nós não vamos fazer. Né? Mas eu faço, eu vou treinar para ser um bom exemplo para minha filha também. Mas principalmente, como eu disse para ela essa semana, eu vou treinar para permanecer viva. Eu quero permanecer viva, então eu cuido da minha saúde. Tem coisas que eu cuido menos, tem coisas que eu cuido mais, ninguém é perfeito, mas dentro do que eu entendo como possível, eu vou cuidar da minha saúde para que eu permaneça viva e eu possa te amparar o maior tempo possível da sua. Isso é colocar a máscara primeiro em mim. E eu colocar a máscara primeiro em mim é um ato de amor à minha filha. Eu colocar a máscara primeiro em mim é um ato de amor aos meus filhos. Eu cuidar do meu corpo, eu cuidar do meu lazer, eu sair com as minhas amigas para conversar, é um ato de amor aos meus filhos. Parece contrassenso, não parece? Mas é um ato de amor. Eu encontrar a mulherada para conversar, eu ler um bom livro, relaxar, tomar um bom vinho, é um ato de amor aos meus filhos. Sim, por quê? Porque senão eu vou virar aquela mãe que vira e joga na cara e fala assim, tá vendo? Eu não faço nada por tua causa. Tá vendo? Eu não vou na academia por tua causa para cuidar de você. Tá vendo? Eu não paguei um curso para mim para pagar a sua faculdade. E aí a gente vira o pior tipo. O tipo que joga na cara. Porque a gente faz muitas coisas e a gente comunica aos nossos filhos que a gente faz muitas coisas, né? Mas a gente não faz só por eles. A gente também faz pelas nossas autorrealizações. Nós queremos nos autorrealizar como mães e como mulheres. Nós precisamos e queremos esse endosso como mães e como mulheres. Faz bem pra gente encontrar com as amigas, com os amigos, faz bem pra gente fazer uma unha, faz bem pra gente ter o nosso núcleo, faz bem pra gente entender o nosso valor como ser humano que originou aquele outro ser humano. E que deve sim ser respeitado, e que deve sim ter uma hierarquia e uma prioridade. A prioridade é o mais forte cuida do mais fraco. E se o mais forte cuida do mais fraco, ele dá o exemplo, ele vai na frente. Eu não vou pedir para minha filha fazer uma academia se ela nunca me viu fazendo. Eu não vou pedir para minha filha para ela ler bons livros se ela nunca me viu lendo. Inclusive tem pesquisas que dizem e já comprovaram que existe mais chance do filho se tornar um leitor se ele foi exposto ao pai ou à mãe lendo na sua rotina. Por quê? Children see, children do. Agora, a questão alarmante é, por exemplo, a mulher dizer que tem vergonha da possibilidade de ser julgada por outras mães.
Vocês já perceberam que conversa de mãe é um baita tribunal? Se desmamou cedo, ai que pena. Ai, se mamou tarde, ai que absurdo. Ai, se nunca mamou, nossa, caramba. Se mamou demais, nunca vai ser perfeito. Se teve um filho, ai meu Deus, não quer ter outro. Se teve dois, nossa, corajosa. Se teve três, é maluca. Se não teve nenhum, ela é... Então, o tribunal do lado de fora, essa validação social que a mulher busca, é algo que sempre aconteceu, só que agora a mulher ela tá com outras incumbências, que não só o lar, que não só os filhos, e às vezes muitas outras mais a não ser o trabalho, porque ela tem outros projetos e outras questões, e ela precisa olhar para esse enfrentamento, para esse crítico maior que ela tem. Quem é o crítico maior da mulher? Ela mesma. Quem é o time que mais critica a mulher? As outras mulheres. Né? Então, quando a gente olha para esse julgamento que acontece, e a gente vê que a gente faz e observem. Quem não faz velado, faz falado, ou está muito perto de quem faz. Né? Ou passou pela cabeça porque eu via muito isso na infância. Então, o que a gente precisa se atentar é o seguinte. Vou deixar essa live, inclusive, salva aqui, para depois você poder vir aqui no meu perfil e mandar para suas amigas e salvar e mandar para suas amigas que são mães, porque nós mães temos a tendência de nos sentirmos muito culpadas, menos atraentes, menos interessantes, menos dispostas, não tem energia para nada, passou o dia inteiro cuidando da criança, não tem energia para nada, né? E aí a gente faz tudo pela criança. E daí quando a criança vira adolescente, cresce e sai de casa, a gente tem a síndrome do ninho vazio muito mais forte do que se a gente tivesse se cuidado, do que se a gente tivesse ido para academia, do que se a gente tivesse lido bons livros, do que se nós tivéssemos ido a encontros, do que se nós tivéssemos sim fomentado nossa vida amorosa com o pai da criança ou com o parceiro que está. Por quê? Porque a nossa vida está acontecendo enquanto a gente materna, né? Nós vamos, e tem uma frase que eu escutei uma vez que eu achei muito pertinente a isso que eu estou dizendo, que é o seguinte: eu sou a melhor mãe que eu posso ser, eu sou a melhor mãe que é possível ser, e tá tudo bem se eu não for. E isso é ótimo, porque eu continuo sendo a pessoa que eu sou, com a importância que eu tenho, a mulher que eu sou. Né? Porque muitas mulheres quando viram mães passam a, de repente não compram uma lingerie nova, não querem novidade, não buscam nada fora da maternidade, só querem sair com outras mulheres que são mães. Não, abre a tua cabeça. A diversidade é importante para te dar alguns estalos. Se você é mãe e você só anda com mães, você vai ter pensamentos muito massificados, um pensamento de massa. Se você andar com pessoas de diferentes jeitos, configurações de famílias, idades, você vai ter várias mentalidades ali para ajudar a fomentar quem você é, ou de repente reestruturar quem é essa nova mulher que nasceu. Me diz, quem é essa nova mulher que nasceu depois que você se tornou mãe? Você sabe quem ela é? Você sabe o que ela quer da vida? Você sabe quais são os sonhos, os projetos dela? Você sabe o que ela não quer? Então, é tão importante que a gente tenha a ousadia de continuar sendo mulher. Sim, de continuar tendo a nossa autovalorização suficiente para nós dizermos: eu não gosto disso. Apesar de eu te amar, eu não vou permitir isso. Porque eu sou importante também. Eu também sou o indivíduo nessa casa, porque senão nós vamos criar reizinhos, porque senão nós vamos criar tiranos, porque senão nós vamos criar uma geração perigosa. É verdade o que eu tô falando. Uma geração que não ouviu não. E sabe qual é o tipo da mãe que não fala não? Aquela que é sua mãe. Ela não é fitness, ela não é empresária, ela não é funcionária de uma empresa, ela não é ocupada com artes, com ideias, com projetos, com voluntariado. Ela não ocupa a vida dela
enche o eu dela com nada que identifique a. Então, a criança se sente o centro do universo. E sabe o que minha mãe dizia quando eu era pequena? A minha mãe me dizia o seguinte: o mundo não gira em torno do seu umbigo. Isso é tão sábio, porque apesar de que ela, da querência dela de o mundo girar em torno do meu umbigo, que é tudo que toda mãe quer, que tudo funcione e flua para o filho dela, ela queria me dizer o seguinte: ei, existem outras pessoas no mundo que são tão importantes quanto você, então o seu direito acaba onde o delas começa a altular. E só uma mãe que está autocentrada, sabe quem ela quer, sabe o que ela quer, vai fazer isso. Tem uma outra coisa tóxica que eu estou vendo. Quando eu falo tóxica, eu estou querendo dizer assim, toxicidade emocional, tá? É coisa que constrói crenças na criança e nas mães e no comportamento geral da família. Tem uma outra atitude tóxica que eu vejo, que é o seguinte: fim de semana o adulto, ou os adultos da casa, fazem o fim de semana girar em torno do que a criança quer. Eles vão comer onde a criança quer, eles pedem o prato que a criança quer, eles, quando chegam ao shopping, a um parque, a um lugar, eles têm que ir no brinquedo que a criança quer, porque senão ela dá um show. Ela tá errada de dar um show? Não, ela não tá errada. Ela só tá fazendo eles cederem como eles sempre cedem, e ela vai continuar fazendo o que ela sempre quis. E tá tudo bem, é uma criança com um sistema límbico não desenvolvido, e ali tem adultos que não têm esse conhecimento para saber que é assim mesmo, que ela vai bater o pé mesmo, porque ela não tá com o córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para fazer diferente, para pensar a respeito. Quem é que tá? Nós adultos, que já passamos dos 28 anos, que já passamos da formação do cérebro, o nosso cérebro está totalmente formado, então nós temos responsabilidade. Quanto maior o nosso poder, maior a nossa responsabilidade. Então nós, enquanto mães, nós, enquanto pais, nós temos que entender que quando se diz somos responsáveis pelos nossos filhos, isso significa que nós somos responsáveis pelo que nós estamos ensinando a eles, quais são os exemplos e o legado que nós estamos deixando no sentido do comportamento. No sentido deles entenderem que, olha, aqui tem uma mulher, eu gosto de escutar, de repente, MPB, e o meu filho gosta da Galinha Pintadinha. Tá ótimo, nós vamos ouvir bastante Galinha Pintadinha, até porque eu preciso fazer minhas coisas e tal. Mas quando eu colocar MPB, é a minha vez. E é muito importante que eu, como mãe, eu crie esse espaço. Eu me ensine a reconquistar o espaço que eu cedi, em nome do maternar, para me recolocar como mulher, para me reidentificar como mulher, para saber quem eu sou, lembrar quem eu sou como mulher. Como mulher, né? Eu sou uma mãe, enfim, vou bastante para academia, e várias vezes antes, quando levo minha filha para a escola cedo de manhã, ou quando vou buscá-la na escola, estou com roupa de academia. Mas acontece com bastante frequência. E várias pessoas dizem: nossa, isso é roupa de mamãe, né? A roupa de academia é uma roupa de mamãe. Cara, é. Roupa de cozinheiro é uma roupa de mamãe, roupa de academia é uma roupa de mamãe, roupa de terno é uma roupa de mamãe, roupa de praia é uma roupa de mamãe, roupa do que eu quiser. Porque se eu estou com roupa de academia, significa que eu estou buscando a minha filha na escola, eu parei de treinar e fui lá buscar minha filha na escola, ou de repente interrompi meu treino, mas não deixei de ir. E estou cuidando de mim. Isso é ensinar, isso é educar, isso é children see, children do. Isso é dar um exemplo. Quando nós fazemos coisas, me contem aqui, se vocês tiverem coisas que vocês fazem, que vocês são criticadas, isso não é coisa de mãe, me falem aqui. Existe também um outro clássico de crítica de mulheres que têm a sua vida preservada, têm suas amigas, os seus amigos, e de repente elas querem no sábado encontrar com as amigas dela. E aí muitas outras, de repente, mulheres criticam isso, né? Criticam isso porque, nossa, isso não é uma coisa de mãe, não tem mais idade para isso. Isso é crença, gente.
Isso é crença. Esse negócio de não tem mais idade para isso. Esse negócio de, isso não é roupa de mãe. Olha só, olha o que a Mel tá falando aqui, a viajar quando minha filha era criança. É um baita dilema. Porque eu vou viajar e vou deixar a criança com a avó. Isso não é coisa de mãe. Gente, pelo amor de Deus, leva a sua filha. Cara, eu quero às vezes viajar com meu marido. Eu e meu marido. A gente quer namorar, a gente quer tomar um vinho, a gente quer falar papo de adulto. Eu quero fazer isso por 5 dias, 4, só 3, uma semana. Não importa. Eu não preciso me justificar. Se eu tiver uma rede de apoio, eu devo usar. E se vocês não tiverem uma rede de apoio, criem uma rede de apoio. É possível fazer isso com amigas, com vizinhas, com, de repente, outros parentes. Crie uma rede solidária. Você fala, cara, eu precisava de tirar 2 dias. Você fica com a minha filha? Ou com o meu filho? Entendeu? É tão importante, sabe por quê? Porque não tem coisa pior do que um pai e uma mãe jogando na cara de um filho tudo que ele abriu mão pro filho ter e pro filho ser. E ele joga uma carga de responsabilidade gigantesca nessa criança, nesse adolescente e futuramente nesse adulto. Então nós estamos falando de crenças que vão ser passadas para frente. Então, quando eu viajo com meu marido, quando eu vou numa loja, eu compro um óculos para mim, e eu penso assim, eu não vou comprar para minha filha, eu vou comprar só para mim. Nossa, que mãe horrorosa. Você vai comprar um óculos só para você, você não vai comprar para sua filha? Não, eu vou comprar para mim. E não tem nada de errado com isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem eu querer cuidar de mim. Isso, a gente precisa desestigmatizar e nomear essa nova mãe, que às vezes consegue se cuidar do jeito que gostaria, às vezes não consegue, mas que tá fazendo o melhor que pode, mas também tá fazendo o que quer no meio do caminho, viu, gente? Também o que quer, não é só o que a criança quer. As pessoas que eu citei pra vocês, e são muitas, se vocês conhecerem alguém aqui, me fala. Vocês conhecem alguém que faz o fim de semana inteiro em função da criança? Na sexta-feira, que o fulaninho gosta de tal parque, aí vai lá, leva no parque, no tal lugar. Que é o amiguinho do fulaninho lá. Aí depois no sábado vai no restaurante que o fulaninho quer. Quando abre o cardápio é só o que ele quer comer. Depois de tarde é onde ele gosta, porque ele gosta e tal. Ela só frequenta lugares de criança porque ela só faz o que o filho quer. Veja, eu não estou demonizando fazer o que o seu filho quer. Eu estou demonizando fazer sempre o que o seu filho quer e só o que o seu filho quer. Porque isso você cria um tirano. Você cria uma criança que não sabe ouvir uma palavra importantíssima para a inteligência emocional. Não. Não. E não é, não, filho, hoje não tem dinheiro, hoje não tem tempo, porque seu pai não sei o quê. Não, não é isso. Não. Para de se justificar com criança. Para de se justificar com adolescente. Para de se justificar com adulto sanguessuga que não saiu de casa ainda, que está pagando as contas dele até hoje e está se justificando. Você está dando um poder para quem não deveria ter poder, porque você não tem que se justificar. Não. E foi daí que inventaram o não é não, né? Por quê? Por que não? Né? Por quê? Porque se eu te explicar os meus porquês, você não tem capacidade de entender ainda. Você não tem experiência. O seu cérebro não está formado. Se você não tem 28 anos, meu chapa, eu vou te dizer que o seu cérebro não está formado. E tá tudo bem. Mas por isso, acate o que eu te digo. Como o meu está formado, eu vou te dizer o que fazer. E se você é meu filho, gostaria muito que você acatasse, porque te amo, te quero bem e quero que você se dê bem na vida. Então não faça isso. Não vou te ajudar. Não vou dar. Por quê? Por que não? E não é uma questão da gente, porque a gente abre muito precedente, a gente entender a nossa vulnerabilidade como mulher. E a gente entender que o maior crítico que a gente enfrenta somos nós mesmas. Dizendo o tempo todo para nós mesmas o quanto nós somos insuficientes, o quanto nós devíamos estar saindo mais, nos escondendo mais, viajando mais, aproveitando a vida enquanto a gente não envelhece. O quanto a gente tem necessidade de descentralizar essa questão e dizer, não, vou sair para trabalhar sim, vou chegar para o meu marido e vou dizer que eu preciso de ajuda com a criança.
Afinal de contas, não é ajuda. Porque quem aqui nunca ouviu a célebre frase: pelo menos você tem ajuda. Pelo menos ele te ajuda. Já ouviu? Cara, pelo menos nada. É obrigação dele. Porque o filho também é dele. Você não fez o filho sozinho. Você não tem a responsabilidade sozinha. Né? Não é nada de pelo menos nada. A gente se contenta com migalha. Porque tem tanto homem que não ajuda, que muita ajuda que não atrapalha. Não é assim? E a gente fica achando que tá no lucro. Então a gente fica, ó, bem quietinho. Ai, pelo menos ele ajuda. Então deixa quieto, deixa o que eu vou fazer, não vou reclamar. Eu tenho medo. Por quê? Porque é tão, e é cultural mesmo, é uma sociedade patriarcal que a gente tá, que se o nosso marido já é mais pra frente, nosso pai não é, nosso irmão não é. E ele vai te criticar e falar assim, nossa, hein, só sai com essas amigas agora, hein, pô, agora toma vinho, né? E a menina? Pode ter certeza que se ele não falar com a boca, ele vai falar com a cabeça. Ele vai pensar. Ele vai pensar. Então esse reconhecimento externo que a mulher aguarda, que ela quer, não vai acontecer. Vai ter que acontecer um movimento de dentro para fora, onde você decide a mulher que você quer ser para você. E você controla o que ela vai exigir. Quais os espaços que ela vai ocupar. Você controla o que ela tolera e o que ela não tolera. Nem de filho. E é porque eu te amo que eu não tolero. E é porque eu te amo que eu te digo não. E é porque eu te amo que eu não vou te levar nessa viagem. Você vai dizer assim pra mim, ah, Carol, pelo amor de Deus. Porque eu te amo que eu não vou levar numa viagem? Imagina, eu te amo e eu não vou levar numa viagem? Sim. Eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu quero te ensinar o quanto é importante você viajar com o seu pai sem os seus filhos quando você tiver seus filhos. Eu só posso te ensinar isso através do meu exemplo. Por quê? Porque ele vai ter visto, ela vai ter visto o pai e a mãe fazendo isso algumas vezes. E fala assim, cara, eu não sei, meus pais faziam isso. Então acho que é normal. Então ela vai se permitir fazer quando ela tiver os filhos dela com maior facilidade. Children see, children do. Entendeu? Através do exemplo, porque a palavra fala, mas o exemplo, ele grita. Eu não consigo ouvir uma palavra do que você diz, porque o que você faz grita tanto que me ensurdece. Então, a gente precisa fazer coisas para mostrar para os nossos filhos o quanto as coisas são importantes. Tem um outro episódio legal para te contar. Outro dia, tava frio, eu tava cansada, eu tava com dor, tinha trabalhado o dia inteiro, tava tudo complicado. E aqui é muito raro mesmo eu não ir treinar, tá? E é muito difícil eu não estar na disciplina, porque motivação, né, vem e vai, mas a disciplina eu sempre tenho. E especialmente naquele dia eu estava totalmente indisciplinada e com vontade de não ir pra academia. E aí minha filha estava na sala, minha filha vai fazer 11 anos, e eu disse assim, filha, pelo amor de Deus, eu preciso treinar, me fala alguma coisa para me motivar, porque... E aí ela fez a seguinte explanação, mãe, depois do banho você vai se sentir bem. Sabe o que significa isso que ela falou? Isso foi uma frase que eu falei para ela durante a pandemia inteira, onde eu obriguei ela a treinar comigo 3 vezes por semana na garagem da casa que a gente mora, para se exercitar. E ela ficava muito brava, ela não queria fazer, e eu sempre dizia, depois do banho você vai se sentir bem. Não é agora que se sente bem, é depois do banho que se sente bem. E eu repeti isso por todos os anos da pandemia, anos a fio, na primeira infância dela. Peguei da primeira para a segunda infância. E no único dia que eu pedi para minha filha me dar uma palavra de incentivo, foi a única vez que eu precisei, e foi a primeira vez na vida que eu disse para ela, filha, me diz alguma coisa para me motivar. E ela falou, depois do banho você vai se sentir melhor. Cara, eu fiquei tão emocionada na hora, meu olho encheu de lágrima. Eu olhei pro meu namorado e eu falei assim, agora eu vou ter que ir.
E ele não entendeu nada, porque ele não participou dessa parte, dessa fala minha da pandemia, né? E ele ficou assim, olhando, depois o Ben vai se sentir melhor. Não entendeu muito bem, mas eu e ela entendemos. Sabe o que ela falou ali? Ela disse assim, mãe, aprendi a lição. E esse é o maior legado que a gente pode deixar para um filho, o nosso exemplo. A minha mãe me fazia fazer uma coisa que eu não gostava, dizia para mim que tinha um sentido. Eu não gostava de fazer, mas eu fazia mesmo assim. Eu aprendi tão bem e esperei a hora certa de mostrar para ela que eu aprendi. Na hora que ela mais precisou de mim, eu trouxe um conhecimento. Naquele dia, eu fui para academia. Naquele dia, eu fui treinar. Eu fui treinar, não vou mentir para ti não, eu fui treinar emocionada. Eu fui treinar satisfeita como mãe, porque isso não quer dizer que ela vai ser uma atleta, nem que ela vai treinar, nem que ela vai se cuidar. Não. Isso quer dizer que ela aprendeu a lição. Ela aprendeu que nem tudo no sistema de recompensas dela é na hora. Nem tudo vai ser gostoso, mas tem sentido do porquê e faz muito sentido por quê. Porque lá na pandemia, eu comecei a reparar que, apesar dela reclamar que eu estava obrigando, vamos dizer assim, ela a se exercitar, toda vez que ela se exercitava comigo, ela ia tomar banho na sequência e ela cantava. E aí eu chamava a atenção dela para isso e eu dizia assim, filha, você tá reparando, você tá cantando? Ó, você tá mais feliz, viu? Foi o treino. Eu fiz a associação com ela. Ela não percebeu, eu fui intrujando isso nela. E ela me vê treinar, ela me vê sair pra treinar, voltar do treino, e roupa de treino, e treino, e roupa, e isso, e aquilo, e vai correr, e volta, e vai nadar, e vai pra academia, e papo sobre academia, né? E amigos da academia, e ambiente de academia. Então, ela disse assim, cara, é verdade, eu me sinto mais feliz mesmo. Entendo porque minha mãe vai pra academia. Isso significa o quê? Filhos que têm pais leitores têm mais chance de se tornarem leitores, não é? Filhos que têm pais que se exercitam têm mais chance de se tornarem pessoas mais ativas, ou seja, de viverem mais e melhor. Filhos de pais pensantes têm mais chance de serem pensantes. Por quê? Porque vão receber mais perguntas importantes, ser mais acostumado à exposição a perguntas e mais acostumado a pensar por si. Então, quando a gente estimula nosso filho a pensar, quando a gente estimula nosso filho a argumentar, quando a gente estimula nosso filho a entender que agora não é hora, aqui não é o lugar, a gente está dando o limite dizendo assim, filho, eu te amo, mas você tem o seu espaço e eu tenho o meu. E o seu acaba onde o meu começa. Você é uma pessoa muito importante, mas eu também sou uma pessoa e eu também sou muito importante. Eu sempre vou te respeitar. Espero que você faça o mesmo. Então, é essa mensagem que eu quero te deixar. A mensagem de que seja a mãe e o pai que você quiser, mas principalmente não seja a maior crítica de você mesmo. Se você está vendo que a sua saúde está declinando, vai fazer exercício. Se você está vendo que você não estuda, você gostaria de fazer um curso, vai fazer teu curso. Você pode sim ser mãe enquanto cuida de si. Você pode sim ser uma excelente mãe enquanto faz isso. E você estará sendo uma mãe ainda melhor se você olhar para as suas próprias necessidades com o mesmo carinho que você olha para as necessidades do seu filho. Por que não? Cuidar de quem cuida não é egoísmo. É amar ainda mais quem está sendo cuidado. Viu? Então, um beijo para você. Manda essa live que eu vou deixar salva aqui para outras mães, porque esse papo é muito importante para a gente discutir.